Olá pessoal, meu nome é Lilian Chaves Coelho, sou nutricionista e chefe e hoje eu vim aqui para ensinar o famoso risoto, que é um dos pratos mais apreciados, né, pela população. Todo mundo adora risoto, só que muitas pessoas têm dúvida de como preparar um bom risoto. Então hoje eu vou ensinar passo a passo para todo mundo sair daqui bem preparados para fazer um delicioso risoto. Então vamos lá, gente. Hoje o nosso risoto vai ser de filé, cogumelos frescos, tomate e alho poró. Vamos usar creme de leite, parmesão e outras coisas mais. Então vamos lá, gente. Vamos usar o filé, que depois eu vou mostrar para vocês. Ele foi cortado em tiras. Vamos usar os famosos, gente, cogumelos Paris. Olha que coisa linda. Também vou mostrar para vocês como fatiar. Vamos usar alho poró, deixei as argolas pra gente decorar e ele cortado. Para quem não conhece, esse aqui é o alho poró. Vamos utilizar os tomates em cubos, que eu deixei com pele, mas com semente. Vamos usar o parmesão ralado grosso e o parmesão ralado fino para jogar a hora que for degustar. Então é isso basicamente, pessoal. Então, o que nós vamos começar fazendo? O nosso caldo de legumes. Tá? Então hoje nós vamos fazer um risoto de filé, mas a gente vai usar um caldo de legumes. O dia que quiser acentuar mais o sabor da carne, pode fazer um caldo de carne, enfim. Né? O dia que for fazer um de frutos do mar, usa um caldo de peixe, mas sempre usando os legumes para fazer o caldo. Então, o que é a receita básica de um caldo, gente? Cebola, alho, cenoura, alho poró, né, que geralmente a gente corta a parte que depois eu vou explicar e aproveita as folhas pra gente pôr no caldo. E vamos usar, gente, essa preciosidade aqui, ó, que eu vou até cortar pra vocês, que é o salsão, tá? Então nós vamos usar o salsão no nosso caldo. Então são esses 5 ingredientes básicos do nosso caldo. Então vamos lá, o que nós vamos fazer primeiro, pessoal? Nós vamos colocar 2 dentes de alho com um pouquinho de sal. Por quê? Uma colherzinha dessa de sal, porque o nosso caldo, gente, ele não pode ter muito sal. Por quê? Ele acaba salgando o nosso risoto, porque o risoto ele puxa água. Então, coloquei aqui e vamos amassar esse alho com um pouquinho de sal, tá? Pessoal, já amassei o nosso alho com sal. Lembrando, gente, que para 500 gramas de arroz arbóreo, depois nós vamos discutir sobre o arroz, nós vamos, olha aqui, vamos adicionar um pouco de azeite, tá? Vamos colocar o nosso alho. A hora que o alho começar a dourar, nós vamos acrescentar cebolas e todos os ingredientes. Olha aqui na panela já, que jeito que o nosso alho tem que ficar. Então agora nós vamos acrescentar nossas cebolas, as cenouras, as folhas do alho poró, o nosso salsão e vamos misturar. Então nós vamos deixar isso aqui refogando um pouco para ajudar no sabor, tá? Pessoal, não quero ver ninguém usando caldo artificial para preparar o risoto, não. Ah, Lilian, eu não tinha alho poró, não tinha salsão em casa. Não tem problema, gente. Faz com cebola, cheiro verde, a cenoura, tá? Não precisa ser os 5 ingredientes, não, que vocês tiverem em casa. Então, olha aqui, gente, refogando. Aí nós vamos deixar a cebola murchar um pouquinho, dourar. Olha que maravilha. Vem aqui. Já demos uma refogada maravilhosa. Olha lá, a cebola pegando cor. E agora nós vamos adicionar a água. Olha que beleza. Que tanto de água, gente, que eu coloquei aqui. Que tanto de água que eu coloquei aqui. 2 litros. Vocês vão colocar mais de 2 litros, um pouquinho. Por quê? Isso aqui agora vai ficar cozinhando por 45 minutos para liberar todo o sabor dos legumes, né? E saborizar o nosso risoto. Olha aqui, para quem não conhece, hoje nós vamos usar o cogumelo Paris. Tem 4 cogumelos no mercado que são os mais consumidos: shimeji, shiitake, portobello e Paris. Hoje eu vou fazer com Paris.
Ah, mas Lília, só tinha o shimeji em casa, só tinha o portobello, né? Ah, não vou fazer. Faça, gente. Quer misturar 2, 3 cogumelos, fica um espetáculo. Esse aqui é o cogumelo Paris. Tá vendo, gente, a sujidade dele? Né? Tem muitos chefs que falam, ah, não pode lavar o cogumelo. Eu gosto de lavar o cogumelo, sim. Mas não vão mergulhar o cogumelo numa bacia cheia de água. Lave um por um, só tirando essa sujidade aqui, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como cortar os cogumelos. Olha aqui que maravilha, gente. Depois que a gente fatia, olha que beleza. Então eu vou pegar o cogumelo e nós vamos fatiar, ó. Nesse sentido, ó. E eu não quero que vocês tirem essa parte aqui. Por quê? Para ficar com esse formato bonito do cogumelo. Olha que beleza. É isso aqui, pessoal. Ó, olha que beleza. Eu quero que ele mantenha o formato do cogumelo. Então, fizemos isso. O que nós vamos fazer agora? Refogar nossos cogumelos. Então, vamos colocar um pouco de azeite. E aí, o que eu fiz, pessoal? Já amassei aqui 2 dentes de alho com um pouquinho de sal. O que vocês têm que tomar cuidado? Sal no cogumelo. Porque o cogumelo, ele é muito rico, ele é cheio de água. Então, o que acontece? Quando você refoga, você vê essa quantidade aqui, ó, vai virar uma porçãozinha pequena, então ele reduz muito. Então, calma com o sal, coloque aos poucos. O que nós estamos fazendo aqui hoje são 300 gramas de cogumelo. Geralmente ele vem naquela cartela de 500, mas eu não gosto de colocar tudo, porque senão fica cogumelos demais. Então, 300 gramas de cogumelo, vocês vão usar aí uma colherzinha de chá de sal, mas depois vocês provem e ajustem o sal, para não salgar, porque ele reduz muito. Então, vamos lá. Então, já colocamos o nosso azeite, vamos colocar o nosso alho amassado com sal. Pessoal, olha aqui. Douramos o nosso alho, é a hora que da gente acrescentar os cogumelos. Olha que beleza. Pessoal, olha que maravilha. Olha o quanto reduziu aquele tanto de cogumelo. Gente, não acrescente água nos cogumelos, não precisa. Ele vai soltando a própria água. Olha aqui o tanto de caldo que ele vai soltando. Ó. Pessoal, olha que maravilha. Esse é o ponto. Ó. O nosso cogumelo tá pronto. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar um creme de leite fresco para fazer 500 gramas de arroz arbóreo. Então, vocês vão comprar o creme de leite da preferência de vocês. Por que é bom o creme de leite fresco? Porque a gente pode ferver ele e ele não... Olha que maravilha, gente! Ele não talha, tá? Ah, Lília, eu não tenho creme de leite fresco. O que eu posso usar? Pode usar o creme de leite de lata, mas só para adicionar no finalzinho, ou usar o de caixinha, que pode ferver um pouquinho, tá? Então, se não tiver esse, olha que maravilha, pessoal. Isso aqui nós estamos fazendo um molho, né? Um pouco do caldo que a gente vai usar no nosso risoto. Olha aqui, pessoal, que maravilha. Ó, nós não vamos engrossar, não vamos fazer nada. Por quê? A gente precisa de líquido para cozinhar o nosso arroz arbóreo. Então, o que tem que fazer aqui, gente? Provar, tá? Então, depois que misturou, vem e prove. Isso aqui tem que estar com tempero ótimo, tá? Como se você fosse tomar isso aqui como uma sopa. Perfeito, pessoal. Então, é isso aqui, ó. Pessoal, prontinho, já desliguei. Depois nós vamos adicionar no risoto. O que eu fiz? Separei algumas fatias, por quê? Pra gente decorar depois o nosso risoto. E, gente, outra coisa, não pode pôr cogumelo cru no risoto. O cogumelo tem que ser refogado antes de colocar, combinado? Pessoal, agora o que nós vamos fazer? O nosso filé. O que eu fiz? Eu peguei um bife, tá? Cortei em bifes e depois vim e cortei as tirinhas. Então, são esquinhas de filé, que é o que a gente vai preparar. Isso aqui, gente, eu tô fazendo entre 300 e 400 gramas de filé. Então, lembrando que eu já ensinei para quem já viu meus vídeos, para 1 quilo de carne, a gente usa 1 colher de sobremesa de sal, tá? Como nós não estamos usando 1 quilo, nós vamos usar menos da metade de 1 colher de sobremesa. E esse filé, pessoal, é só temperado com sal
e pimenta do reino. E nós vamos moer a pimenta do reino na hora que estiver grelhando. O que é importante, pessoal? Nunca temperar as iscas antes, tá? E grelhar aos poucos, porque esse é o segredo. Porque quando a gente grelha tudo de uma vez, solta a água e dá aquela ideia de carne cozida, a carne não sela. É importante a gente selar a carne. E só temperada com sal e pimenta do reino fica um espetáculo. Então temperamos as nossas isquinhas, agora nós vamos selar as iscas. Vamos esquentar a frigideira e, pessoal, usar pimenta do reino moída na hora. Isso aqui é o segredo para dar um sabor gostoso na nossa preparação. Então, nós vamos colocar o azeite, né? E vamos dividir essas isquinhas e grelhar elas devagar. Vamos deixar aquecer mais um pouquinho. Pessoal, já aquecemos a nossa frigideira, já tá com azeite, então nós vamos jogar as nossas isquinhas, tá? O que é o certo, pessoal? Esparramar as isquinhas e deixar elas sem mexer. Por quê? Para elas selarem e não soltarem o suco da carne. É isso aqui, ó. Pouca coisa. Vamos moer a nossa pimenta do reino, dar um toque de pimenta, que isso aqui que vai dar o sabor. E esperar, só isso, pessoal. Então a gente espera selar de um lado. Pessoal, olha aqui, já selando. Então agora nós vamos misturar rapidamente. Olha que beleza. Vamos deixar quieto, vamos virar direitinho. Nós não vamos deixar essas isquinhas passarem demais, porque elas ainda vão ser aquecidas. O importante é que elas peguem esse dourado bonito de selado para dar o sabor no nosso... Aí, pessoal, olha aqui que maravilha. Esse aqui é o ponto. Olha que dourado mais lindo que ficou. Agora a gente separa e grelha mais 2 vezes esse tanto aqui. Olha que maravilha, pessoal. As isquinhas de filé. Pessoal, olha que maravilha o nosso caldo para o nosso risoto. Agora o que eu vou fazer? Escorrer numa peneira. Vou separar esses legumes, eu não quero eles, eu quero essa água saborizada, que foi aromatizada com os legumes. Tá? Olha aqui, já escorri o caldo, olha que maravilha. Ó, então lembrando, tá, pessoal, que para fazer 500 gramas de arroz arbóreo eu preciso de 2 litros de caldo. Como a gente vai usar um creme de leite fresco de 500 ml, então, a gente vai precisar mais ou menos de 1,5 litro. Mas sempre quando vocês forem fazer o caldo, coloca 2,5 litros de água, 3 litros, porque ele vai reduzir bem e chegar na quantidade que a gente... Pessoal, olha que maravilha essa panela que nós vamos fazer. É a Lion da Tramontina, ela é antiaderente, então ela não gruda, ela é um espetáculo. Então, nós vamos preparar o nosso risoto nela. Então, vamos aquecer a panela. Pessoal, o que é importante quando vai fazer um risoto? Tem que ser arroz arbóreo. Por quê? O arroz arbóreo ele tem muito amido e é o amido que é responsável pela cremosidade do risoto. Então, quanto mais eu mexo o meu risoto, mais eu libero o amido e o meu risoto vai ficando cremoso, tá? Então, tem pacote, gente, de 500 gramas. Hoje nós estamos fazendo 500, que é um pacotinho desse. Não precisa lavar, nós vamos colocar direto na panela depois que refogar o alho com a cebola. Pessoal, então agora nós vamos começar o preparo do nosso risoto. Primeiro, azeite, tá? Aí depois nós vamos colocar o nosso alho que eu já amassei, tá, gente? Os 2 a 3 dentes de alhos grandes, tá? Que vocês vão amassar com sal e vamos colocar no azeite. Quando começar a dourar, nós vamos adicionar a nossa cebola, que foi cortada em cubos, tá? Aqui tem uma cebola. Então, para 500 gramas de arroz arbóreo, eu vou colocar de 2 a 3 dentes de alhos grandes, vou colocar uma cebola e vamos depois... Deixa eu já mexer aqui, pessoal, para começar a dourar. Daqui a pouco, enquanto o nosso alho doura, o que a gente vai usar no risoto? Uma taça de vinho branco. Gente, um vinho branco qualquer, mas desde que seja um vinho branco tomável. Não é para colocar aquelas coisas baratinhas, ruins, não.
Aquele vinho que você estiver tomando, você separa uma taça de vinho. Depois nós vamos mostrar quando acrescentar o vinho. Pessoal, olha aqui, alho dourado. Então agora a gente acrescenta a nossa cebola cortada em cubos. Vamos mexer. Pessoal, olha aqui, nossa cebola com nosso alho já murchou, olha que maravilha. Então nós vamos acrescentar o nosso arroz. Sem lavar, tá, pessoal? Tira do saquinho e acrescenta. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aquecer o arroz. A hora que o arroz estiver aquecido, nós vamos jogar o nosso vinho e depois começar com o caldo. Pessoal, agora nós vamos acrescentar, já aquecemos o arroz, olha que maravilha. Vamos jogar o vinho. Olha que beleza. Deixa o álcool evaporar, ó. E é isso aqui, ó. Evaporou, a gente já mexe. Pessoal, olha aqui. Agora a gente já vai começar a acrescentar o nosso caldo. Ó, 2 conchas e vamos continuar mexendo. E sempre o caldo no mínimo, tá, gente? E vamos continuar. Quanto mais a gente mexe, mais eu libero o amido que vai dar a cremosidade no meu arroz. Olha aqui. Ó, começando a secar, tá vendo? Não tem necessidade de secar tanto pra gente acrescentar a próxima concha. E outra coisa, pessoal. O risoto geralmente é de 20 a 25 minutos de preparo, mas vai depender de cada pessoa. Se a pessoa gosta dele mais al dente, o italiano adora risoto al dente. Eu particularmente não gosto, eu gosto no ponto, quando ele fica realmente macio. Olha aqui, pessoal, ó, esse é o ponto pra gente acrescentar mais, ó. Não precisa deixar secar totalmente não, ó. É isso aqui. Pessoal, olha aqui, agora nós vamos acrescentar o nosso molho, o creme de leite com os cogumelos. Olha que espetáculo, pessoal. Olha que coisa mais linda isso aqui. Olha que maravilha. Pessoal, olha aqui que coisa mais linda que tá ficando o nosso risoto. Agora nós vamos acrescentar as esquinhas de filé, tá, pessoal? Quem não quiser colocar em esquinhas, quiser colocar em cubos, pode colocar. Cada um vai fazer o corte que quiser, tá? No filezinho. Então a gente coloca o filé. Olha o nosso risoto encorpando, gente. Olha que beleza. Pessoal, agora nós vamos acrescentar a nossa pimenta de cheiro e vamos deixar um pouquinho para decorar. Vamos acrescentar um pouquinho da salsinha também. Vamos deixar um pouco para dar um toque em cima. E por último nós vamos colocar o que, gente? Os nossos tomates, tá? Para quem não conhece, essa aqui é a pimenta de cheiro. Vamos partir, vamos tirar a semente e cortar em tirinhas e depois em cubos. E os tomates, gente, sem pele, com pele e sem semente, tá? Então eu joguei um pouquinho de sal neles também, porque senão vocês destemperam todo o risoto. E nós vamos acrescentar no final, porque eu só quero que ele aqueça, eu não quero que ele desmanche. Olha que maravilha, pessoal. E vamos deixar esse pouquinho aqui pra gente decorar. Pessoal, agora já acrescentamos o filé, já acrescentamos os cogumelos e nós vamos acrescentar o alho poró. Eu sempre gosto de jogar um pouquinho de sal, porque senão ele destempera toda a nossa preparação. Olha que coisa linda, gente. Vamos misturar, vamos acrescentar mais água. Olha que beleza. Olha que maravilha o nosso risoto prontinho. Tá? Quem gostar mais molhado, viu, gente, vai colocar mais caldo, tá? Então, isso aqui é o ponto, ó. Nós vamos desligar. Pessoal, agora nós vamos colocar o parmesão ralado grosso, tá? Por cima, tá? Comprar um parmesão interessante, tá, pessoal? Não é parmesão de saquinho. Vamos dar o toque. Olha que maravilha. Vamos colocar a salsinha, né, que a gente deixou para dar esse verde bonito. O alho poró, pessoal, sempre gosto de deixar o alho poró para aparecer as argolinhas. Olha que lindas, ó. A gente decorando também com argolinhas de alho poró. Ó, o nosso risoto prontinho, olha que espetáculo.
Olha lá, deixei os cogumelos para decorar, coloquei uns tomatinhos, olha que maravilha. Então é isso aí, pessoal. Agora nós vamos segurar esse risoto. E outra coisa importante, pessoal, sempre sigam o risoto na panela que vocês fizerem. Não é para trocar o risoto de panela, combinado? Estou muito feliz com essa receita nossa, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, viu? Então, assim, curtam, inscrevam no canal, tá? E qualquer dúvida, estou às ordens. Muito obrigada!